Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, sexta-feira, 23 graus, tempo bom aqui em São Paulo, 10 horas 16, mercado à vista abrindo no Brasil, sexta-feira, 5/5 de 2023. Maio será um mês verde. Na minha visão, não haverá o sell in May and go away, mas sim um mês verdinho, positivo, altista, de ponta a ponta. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, principalmente atue na área de comentários, me coloque para trabalhar. O TradingView, ele tem estado mais louco que o Batman, como diz a garotada. Eu vou responder coletivamente aqui, pessoal. Primeiro vamos falar do mini índice. Mini índice é buy, comprar. Aquele nosso racional diário. Ontem nós fomos bem nos racionais. No Telegram, no Instagram e no YouTube. Acertamos vários deles, acertamos todos. Eu agradeço coletivamente a todo mundo que reconhece, manda e-mail, comenta. Isso é legal, incentiva o nosso trabalho. E a gente falou em compra novamente, né, na região aí de 104, 340, 350, entendendo que tem aí pelo menos uns 800 pontos para subir. Durante o pregão, eu penso que chega ali no 104,600. Vamos falar em compra agora. Buy, boleta a mercado, 104,300. Chega durante a gravação a 104,650 e depois estende pelo menos a 105,100 após a gravação. Aí eu explico. Nós temos a média de 21 pressionada, ela segurou a onda. Daí impulsionou o mercado na abertura. Tem uma provável confirmação de pivô a 104,470 e teste de 104,800 que deve ser rompido também, a máxima do dia 104,775. Então, eu penso que durante a gravação vai buscar a linha de 104,600, 104,650, que é mais ou menos essa região entre os dois topos, né, o 104,470 e 775, deve ter uma briga por aqui. Ok? Nós tivemos vários... Eu vou falar sobre os ativos fixos agora. Nós tivemos vários balanços corporativos divulgados, todos aqueles que saíram, ou boa parte deles que saíram depois das 17 ontem eu estudei. Inclusive Bradesco, né? Eu fiz os dois, BBD e Bradesco. Então nós temos aqui BBD C4. É uma barbada, é um ativo negociado a preço de banana. Ah, mas o balanço, ele é controverso. Claro que é. Se não tivesse algo de estranho, de controverso em Bradesco, não estaria 14, estaria 20, 22, 23. Né? Então o mercado já tinha precificado, sem novidades. E aí ele deve buscar aí essa região que eu comentei, 14. Deve buscar inicialmente 18 e depois esticar para 20, 21 reais. Então, ele está saindo da casinha aqui numa acumulação, acionando um pequeno pivô a 13,96 e um pivô maior a 14,18. A gente sabe onde isso geralmente para, padrão micro e macro. Né? Um confirma o outro, digamos assim, no frigir dos ovos, e o resultado é que eles se confirmam assim. Ou, no caso, o menor seria um ensaio para o padrão maior. Né, um comportamento desenhado por uma... São os mesmos rastros ali dos players que pressionam negativo ou positivamente o papel naquele dado momento. Ok? Uma das loucuras aqui que eu falei do TradingView é essa oscilação do dólar. Né? Isso aqui não existe, não tem software perfeito. Eu sempre falo isso para os alunos. Né? Os softwares eles são complementares. Tem alguns gratuitos, uns baratinhos, outros mais caros. Mas o que vale a pena a gente perceber aqui é que existe uma barra que mostra o quantos vendedores estão sedentos no mini dólar. Então uma barra elefante, eu até comentei, né, que buscaria algo perto dos R$5 lá no início da semana para fechar por ali. Nosso médio está 5,439. E aqui no broadcast eu tenho o gráfico correto do mini dólar, tem tanto um intraday quanto... Essa intraday aqui está com um delay, está errado. É o que eu falo. Não... Então aqui está correto o diário, então a gente vai tocando a vida, né? O diário está correto aqui. A impressão que dá realmente é de um pivô.
tem um topo, um fundo, um topo mais baixo que o anterior. Seria mais ou menos isso aqui. Então passa essa ideia, né, do topo mais baixo que o anterior, não houve fôlego para igualar a máxima recente e a perda de um pivô. Né? Então, no mínimo, a gente deve ter um teste aí de 4.920, 4.930 no curto prazo. Então, uma vez feita a introdução, vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. Eu vou dar pausa e tirar o som aqui, que fica sempre melhor. Legal. Henrique Luz, professor, obrigado, parabéns por sua postura e atenção aos que acompanham o seu trabalho. Que Deus lhe mantenha firme com muita saúde. Pô, fico muito feliz e emocionado. Eu faço esse trabalho de forma ininterrupta, sou um trabalhador incansável. E eu nunca faltei, digamos assim, um dia. Né? De domingo a domingo, isso há muitos anos. Eu trabalho de domingo a domingo há muitos anos já seguidamente. Quem me acompanha há mais tempo sabe que meia-noite tem conteúdo, 1 hora da manhã, de manhã cedo, à tarde, é que a gente trabalha. Eu gosto disso, é algo que eu faço com muita satisfação. Então, é um trabalho, né? Mas o prazer que eu tenho, a satisfação em poder lutar junto com vocês, faz com que isso seja mais leve e eu tenha muita energia, realmente, motivação. Perfeito? Saúde física e mental em dia. Para isso você tem que se cuidar, tem que cuidar da sua alimentação, prática de esporte, tem que manter a mente sempre ativa para poder caminhar ao lado de vocês, são meus irmãos e irmãs de batalha. Cabo Frio, professor, pode falar sobre o fechamento do mini índice no leilão? Vendi na mão leve por conta do fechamento para tentar o tiro curto, fiquei surpreso com o corrido. Posso sim. Primeiro, ontem foi um pregão muito volátil, né? Eu até chamei lá no Instagram, no Telegram de dia depois de amanhã, porque o amanhã é aquela história, a expectativa pela super quarta e o dia depois da manhã é quinta-feira, onde o mercado opera de forma mais madura e racional. Então, quando você tem um pregão extremamente volátil, principalmente na abertura do mercado à vista no Brasil, 10, 10 e 10, depois na abertura do mercado americano às 10h30 e no leilão de fechamento, você tem movimentos abruptos, então tem que ter muito cuidado. Então o que aconteceu? Aqui no TradingView ele vai marcar pelo ajuste, mas a gente pode ver aqui, por exemplo, como eu falo, não tem software perfeito, a gente consegue perceber esse movimento com maior riqueza de detalhes no broadcast. Então o que aconteceu foi uma alta técnica ao tocar a média de 21 com baixo volume, que é uma característica do leilão. Você pega, de repente, provavelmente foram vendidos que tiveram que zerar mercado, a corretora zerou esse pessoal, ok? Foi o que aconteceu. E nosso querido amigo Zé Vander, ele diz o seguinte: fala mestre, tudo na paz, poderia dar uma olhada em Sim Porto Belo, Pague Menos, Show, Santos Brasil e SGPS3, claro, desculpa pela quantidade, forte abraço. Na verdade não tem que pedir desculpa, eu que tenho que te agradecer, assim como o Cabo Frio Henrique, por enobrecer o nosso trabalho, incentivar e trazer ativos que podem ser de interesse coletivo. Sendo assim, nós temos o prazer, o privilégio de aprendermos juntos. E por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Com muita fé, muita luta, mais uma semana sendo concluída de trabalho honesto e feito com muita dedicação. Queridos, esse ativo assim, par, nós temos em carteira, em um dos portfólios existe assim par. Eu entendo o movimento como uma acumulação com viés de alta, então é uma ótima oportunidade para um ativo moderado. Né? Ela tem aqui no diário uma inclinação levemente altista, no semanal, idem. Então é um ativo que tocou os fundos anteriores, sentiu, mas está reunindo aqui compradores e deve subir muito quando a gente tiver, de fato, uma Selic inflexionando, né? Começando o movimento baixista. Aí nós temos Porto Belo, a seguir PTBL3. Essa nós também temos em carteira.
Porto Belo, na minha visão, é um dos maiores absurdos atuais da Bolsa. Né? Tem capacidade de dobrar e dobrar rápido, com uma leve melhora no cenário macro e um aumento de fluxo aqui no Brasil. Tem as bandas justapostas. Pague menos. Rede de farmácias. Pague menos. Ela já tem um sinal de inflexão, barras gêmeas fora da banda, dentro da banda. É uma outra que tem potencial de dobrar ou até um pouco mais dentro de algumas semanas. Na minha visão, ela sofrerá o efeito tsunami que eu venho falando. Também temos em carteira, essas três nós temos em carteira. A Shu 4 nós não temos. Porém, entretanto, todavia, eu sou fã da empresa. Ela só não entrou em carteiras da Top Traders porque outras tomaram o seu lugar naquele dado momento. Deixa eu só fazer um negócio aqui, pessoal. Meu energético, eu vou colocar num copo. O que essa latinha é estranha? Eu comprei um, digamos, um energético alternativo aqui. Eu vou tomar no copo que ela tinha. Bom, tá feito aqui. Mas é uma ação já que mostra claramente um padrão da alavanca, primeiramente. Hoje o TradingView bastante estável, isso é ótimo. Já com movimento importante, é para aqueles investidores que gostam de pegar um movimento, digamos assim, confirmado, com as médias cruzadas. Não é um ativo explosivo, mas tem potencial de um ganho excepcional, tanto no curto quanto no médio prazo. Né? Ela cumpriu a simetria em V. Pode até ter algum tipo de correção, mas depois a continuidade da alta. Santos Brasil é uma outra ação que nós temos no portfólio. Nosso querido amigo pediu. Então vamos lá. Ela rompeu um triângulo. Um triângulo não. Deixa eu traçar de novo aqui. Quando paga dividendos, distorce um pouco os estudos. Então esse seria o estudo fidedigno, digamos assim. Típico movimento de pullback, simetria em V. Contempla uma alta até 9,18, mas deve ir muito, mas muito além disso. É um dos nossos grandes acertos, mas tem muito espaço para subir no semanal, tem um ombro, cabeção, ombro invertido. Mas assim, não é o padrão que a gente está falando, por exemplo, de quando o ativo está inflexionando. Você está comprando uma ação em tendência de alta que materializou uma correção. É um perfil diferente. ISG PS3, essa nós não temos no portfólio. Já fez parte de carteiras da Top Traders no passado. É a Springs. Eu trabalhei na indústria, né, então conheço razoavelmente bem a empresa. É um ativo menos líquido que teve um pico de volume. Dá para arriscar com pouca grana. Se der certo, você ganha uma bolada. Se ela continuar caindo, você pode de repente fazer um stop no tempo. Falar, eu vou ficar 2 semanas posicionado, se não desenvolver, eu pego o stop e troco de ativo. Tem um volume menor, mas o pico de volume chama a atenção e torna o ativo atraente. Então, obrigado a vocês que enobreceram o nosso trabalho. É uma honra tê-los comigo, sempre fico muito feliz podendo auxiliar na caminhada de vocês na renda variável, trazendo um pouco da minha experiência. Então vamos lá. Falemos dos ativos fixos. Eu já falei de Bradesco, então vamos estudar agora. Eu elogiei o TradingView aqui, será que é o meu mouse ou é o TradingView que está malucado aqui com a setinha? Bom, a Itaúsa é aquele ativo de guarda. Itaúsa, é que às vezes eu falo as coisas depois da polêmica, né? Na época do Infomoney eu criava mais polêmica ainda. Pô, Itaúsa é aquele ativo que a gente brinca, o pessoal não sabe muito bem o que fazer. Ah, vou pôr Itaúsa na carteira, é mais do mesmo, não vai mudar. Não sei que você pega uma tendência de baixa muito forte, mas você vê que mesmo no movimento de baixa ela repica. Tipo assim, se Itaúsa subir, vai ter dezenas de ativos subindo, mas é compra ou venda, é compra. Né? Eu sou mais um ativo hoje mais encorpado como o Bradesco, né? Ou a própria Itube.
né? Acho que Tube tem um potencial um pouco mais volátil aí do que a Itaúsa, mas enfim, se uma subir, a outra sobe. Eu acho que hoje, para você colocar, por exemplo, grana num banco, ou você vai na inflexão que é Bradesco, minha opinião, né? Ou você vai na inflexão que é Bradesco, ou você compra uma outra ideia, né, que é Banco do Brasil, que você está comprando um ativo em tendência de alta, efetuando uma correção até o topo anterior e a média de 21, ou acho que a gente pode até colocar esse ativo em destaque. Eu sou fã do case, eu sou fã do grupo, da empresa, que você pega uma situação intermediária, não é Bradesco nem Banco do Brasil, você está no meio do caminho, uma empresa de alta qualidade, que tende a surfar de forma... Não é um ativo que vai dobrar durante o ano, mas pode até acontecer, como eu comentei de outros anteriormente, mas ela tem a ideia de um ganho sólido, direcional, tem um mastro-bandeira em materialização. E ontem, eu vou até trazer o caso aqui, eu falei da Alpa lá no... E muita gente escreveu perguntando. Eu acho que a Alpa, porque assim, às vezes o pessoal procura um ativo mais arriscado, um ativo forte. Eu acho que é a Alpa. Tem gap aqui para puxar preço nos 12. Então é uma ação que tem uns 50% para subir no curto prazo. Então eu colocaria... São perfis diferentes, mas a Alpa e a IBPAC em destaque. Aí nós chegamos em B3, SA3. Pessoal, um outro assunto que chegou coletivamente, várias pessoas me perguntaram, aquele dia que eu fiz os stories, que eu estava no Museu da Bolsa, como é que chega ali? Olha, eu sempre tenho a humildade, né, de falar tudo aqui para vocês. Como é que chega? Eu parei o carro ali na Líbero Badaró, é ali perto, é ali na Praça 15 de Novembro, onde tem o prédio da Bolsa, mas exatamente onde é, porque você anda para um lado, vai para o outro, tem prédio da Bolsa novo, tem antigo, tem um bar que é dentro de um cofre, aquilo ali é uma confusão. Você tem que ter quase um GPS, mas é por ali. Vai ali no prédio da Bolsa, na 15 de novembro, pergunta o que você acha. Tem um local, é perto dali de onde fica, eu não sei se ficam ainda uma galera engraxando sapato, tem um bar famoso em frente, é por ali. Né? É gratuito e a parte de baixo também é bacana para fazer foto, fazer vídeo. Aí você pega ali um ticket, sobe, é uma maravilha de lugar. Indo ali, acha. Qualquer dia eu vou fazer mais algumas filmagens, algumas... Eu fiz os stories, né, pra não passar batido, mas logo menos eu vou filmar alguma coisa ali, porque é bastante agradável o ambiente, até pra gente guardar aí, de repente fazer uma live ali, alguma coisa assim. Então, falando da B3SA3, é uma situação de compra, teste da média respeitada. Petrobras. Não temos exposição ao setor, eu acho que é mais do mesmo, tende a subir no médio prazo, mas é um caso parecido com Itaúsa. Eu acho que tem possibilidades melhores no momento, agora abrindo o mercado à vista nos Estados Unidos. E Vale é compra, né? Se fechasse, por exemplo, agora, ficaria aqui um Arame Cross. Acho que é uma belíssima oportunidade. Vale é uma ação de altíssima qualidade, até com perfil moderado para conservador, que oferece um desconto muito forte nesse momento. Ok? Então são esses os ativos fixos. Eu vou fazer a carteira Fly USA. Tem alguma coisa errada com o meu mouse aqui, só um segundo aqui, pessoal. Acho que é mais fácil eu tentar. Provavelmente é a pilha. Depois eu troco, mas só pra... Geralmente você mexe um pouco aqui, fica tudo bem. Ok, acho que melhorou. Então vamos fazer por ordem alfabética. A primeira é a Apple, que divulgou seus números. Nós temos o ativo em carteira. Então a Apple tem grande espaço para subir. Sobre a ótica do semanal, ela rompe uma LTA importante. É um dos grandes acertos das nossas carteiras
internacionais. Está rompendo aqui um canal, quer dizer... É fantástica, né? O caso da Apple é absurdo. Eu sou fã da marca, enfim. Aí temos a AMD. A AMD acho que é a casa de oportunidade. Uma correção dentro da tendência de alta, uma barra forte ontem e oportunidade para você comprar um ativo em tendência de alta que passou por um processo de correção importante, pico de volume, mostra interesse do mercado e rompimento falso de 83,76. Caterpillar é uma ótima oportunidade de um ativo moderado, também em correção, tem um ombro, cabeça, ombro invertido ou um rompimento falso, como queiram, ganhou vida nos últimos dias, digamos assim. E nós temos Deere e Company. Então, Deere Company é um caso parecido com Caterpillar. Se compra uma correção de um ativo moderado, que deve mudar a rota aqui novamente, principalmente se romper o pivô a 390,01. E tem GM, né, que eu venho falando que é um caso emblemático aí de oportunidade. Então, GM é aquele ativo que você pega inflexão na veia, numa fase embrionária, para quem entrar. E JP Morgan excelente. Tem um martelo. Ela falhou no rompimento do pivô. Então tem um martelo. Isso daqui é um bebê abandonado, apesar do movimento curto anterior. E Mercado Livre, que a gente tem alvo lá em cima. Né? Teve essa queda forte, mas deve recuperar. Se a gente observar sob a ótica do semanal, tem espaço para subir a pelo menos a 1.711, que é, digamos assim, um alvo nosso para esse ativo. E MMM, que é 3M, é uma ação que eu não acredito tanto, mas eu não acho que vale a pena sair nesse patamar. Talvez esperar um movimento de alta, colocar um stop, mas não me traz uma expectativa tão positiva, assim como o Tesla também. São dois casos. Se elas, por exemplo, dispararem no curto prazo, alguma coisa do gênero, a gente deve sair, porque eu não acredito mais no papel como acredito, por exemplo, nas outras. X é comprar minério, então a minério inflexionando, ela pode subir 30% a 40% em poucos dias. E XP é um provável caso de turnaround, fez aqui uma acumulação, a gente traçou a CLTA e ela vai fazendo topos e fundos ascendentes. Eu penso que $18 é um alvo factível para o curto prazo. Muito bem. Então vamos fazer aqui aquele nosso... Então uma carteira, ela foi estudada. O milho está tentando encontrar fundo. É um outro caso que eu acho que não vale a pena sair nesse patamar. Os juros têm viés lateral, com uma movimentação lateral com leve viés altista. Né, o mini dólar nós estudamos já. No caso do Ibov, eu comentei mais cedo, eu acho que eu produzo muito conteúdo de Uniforme Cenário. Estava começando a semana com uma queda superior a 2%. Eu disse, olha, eu acho que reduz pelo menos em 50% essas perdas. Ou seja, eu acredito que a semana feche com uma queda inferior a 1%. Tem cara, focinho e rabo de pivô no semanal. Canal de baixo deve ter sua linha de tendência de baixa testada nos próximos dias. Eu entendo que nós temos um fundo em formação. Tivemos um fundo, mais alto, um segundo fundo mais alto. Ontem mostrou força e equilíbrio. Na minha visão, a barra de terça-feira, dia 2 de maio, está negada. Né? Assim que eu vejo. E o BOVA11 respeitou uma LTA, trabalhou abaixo, depois voltou. Se nós inserirmos aqui um gráfico intraday na tela, tem uma simetria francamente altista e um pivô que deve ser rompido dentro de alguns minutos a 99,81. E aí eu chego, queridos, em Bovespa em dólares. Bovespa em dólares, Pra mim, né, se você... Vamos supor que digamos assim, eu sou chamado para uma entrevista para dizer por que eu acho que o mercado vai explodir, que o mercado vai subir na contramão do pensamento de quase todo mundo, aquela coisa toda. Eu utilizaria
o Ibovespa em dólares como exemplo. Explico. Primeiro, os protagonistas na ponta compradora, os touros da ocasião, são os estrangeiros. Então faz todo sentido estudar Ibovespa em dólares. E tem um fundo duplo claríssimo aqui, o eixo simétrico a 20.937 dólares, quer dizer. O Ibovespa em dólares para mim é o sinal mais claro, evidente, que nós teremos alta no mercado. Essa é a minha visão e a minha interpretação. Aí eu chego no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas absolutamente lateral, né? Pós-Fed, pós-payroll, o que chama até a atenção. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, tem uma LTA que guia os fundos e um fundo mais alto que o anterior no curto prazo. Passa a ideia aqui do rompimento de 987 com 30 e busca por 1012 no curto prazo. E aí vamos estudar na Europa as bolsas com base no gráfico semanal. Então, por exemplo, o índice DAX. Na semana está caindo 0,18, quer dizer, não tem inflexão, não tem virada, não tem nada disso. O estoque 50 reduziu a queda para 0,98. Uma correção normal, ó, topo anterior, 1,11 na Bolsa de Paris. Isso na semana eu estou falando, e Reino Unido 1,39. Estudando o gráfico diário, por exemplo, do Reino Unido, a gente percebe um pullback numa LTA. Então não tem inflexão na Europa, não tem nada disso. A tendência de alta, ela continua firme e forte. O EWZ, linha de retorno na veia. Provável rompimento de 28,35 na próxima semana. Tem gap aberto para puxar preço padrão do farol, quando o gap atrai o preço como imã. E o alvo curtíssimo seria 29,87, máxima do dia 12 de abril. BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Tem cara, focinho, rabo, tudo de topo. Tem um oco, um topo duplo com eixo a 19,35. Deve cair a 18,55 nos próximos dias. E ontem eu comentei com vocês que na região de R$20 eu venderia a VIX para zerar 17, a 19 e pouco para gerar 17 dólares. E deve ainda hoje buscar os 17 dólares. Se não buscar hoje, busca na segunda-feira. Temos uma simetria em A, né, iniciada dia 1º de maio, e deve buscar aqui 15,35, é o objetivo da simetria anteriormente citada. Bolsas americanas, por exemplo, o gráfico semanal, para a gente ver o desempenho. Ó, reduziu já para 1,46 no Dow Jones na semana, quer dizer, é uma correção. 1,36 S&P, índice Nasdaq 2,13. Estudemos o S&P no gráfico diário. Ah, teve uma correção na semana? Teve, mas fundo duplo aqui, volta às máximas dentro de alguns pregões. E aqui nós temos simplesmente, além da simetria em V, que indica 4186 para terça-feira, provavelmente, nós temos uma Morningstar formada entre os dias 3, 4 e hoje, que é a estrela da manhã. Títulos americanos de 10 anos. Movimentação num range limitado, não direcional, digamos assim. Agora o petróleo, ontem eu comentei que era um sinal de fundo forte. Provavelmente seria acionado, então tem espaço pelo menos até os 76 dólares no WTI negociado na NYMEX em Nova York, e o Brent, fora da banda, dentro da banda, tem espaço aqui até os 79 dólares pelo menos. O ponto baixo do dia fica por conta do minério, que não consegue realmente desenvolver um movimento de inflexão ou mesmo de repique, mas tem um sinal importante marcado ontem. Se houver rompimento de 99,50, nós teremos um teste pelo menos de 108 dólares. Japão não operou, então é mais do mesmo. Eu venderia posições no Japão se eu as tivesse. E na Bolsa de Xangai, uma leve correção, mas respeitou a média de 5. Simetria em V falará mais alto. Muito bem, para finalizar, deixa eu tomar um golinho do meu energético aqui, a gente já fala dos índices. Hoje à tarde, pessoal, teria uma digamos assim, ingrata missão. Como dizia um amigo meu, o professor tem história, né? Hoje eu vou com o pessoal da minha família num imóvel que provavelmente será comprado. Eu estou ajudando
nesse processo que está ocupado. Se tem coisa constrangedora na vida é você visitar imóvel que está alugado, que está ocupado para fazer... Mesmo que você mantenha o imóvel alugado, porque ele está ocupado, né? As pessoas estão lá e acho que até me chamaram para desenrolar, para meio que fazer o meio de campo ali, porque é uma situação extremamente delicada, mas eu já estou acostumado. Acho que se você souber tratar, né, ver o horário que você não incomoda a pessoa, sendo breve, mas é uma missão daquelas, então irei à tarde para ajudar um pessoal da minha família. Então a Small 11 ela já dá sinais aqui de que o DNA ele passa a ser comprador na minha visão, porque faz um fundo duplo, rompe as médias, tem uma inclinação altista bastante clara e evidente, deve romper esse canal e subir de forma impactante. Aí eu chego no IFNC, não é um mastro-bandeira pela proporção entre o mastro e o movimento lateral, mas é o mesmo raciocínio. E poxa, você tem um balanço de Bradesco, você vê IFNC reagindo bem, para mim é algo extremamente importante, notável. E aí nós chegamos no índice de setor imobiliário, que vai terminar a semana acionando um pivô, uma vez que rompeu o 729. Não vai voltar abaixo desse patamar até o fim da sessão. E o próprio IMAT, impactado pelo petróleo, ele firma aqui a ideia de inflexão via fundo duplo, eixo em 5158, alvo aqui em cima, a 5477. Se o IMAT vier aqui a 5477, só o IMAT pode impactar aí na bolsa, né, através das empresas que dele fazem parte, pelo menos uns 4, 5 mil pontos de recuperação para a bolsa. Porque a Vale tem um peso muito grande. Índice de energia sobe como se não houvesse o amanhã. Então, sem novidades, o índice de consumo ainda tímido. Quando o índice de consumo disparar, a gente pode cravar. A bolsa realmente vai ter o efeito de tsunami que a gente espera. Então é isso aí, um forte abraço a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Uma ótima sexta-feira, queridos, valeu!